E a primeira coisa assim, que eu penso é que você tem uma visão mais ampla em relação à família. Princípios, a Responsabilidade. responsabilidade e acredito que assim, é uma forma que você tem de enxergar mais assim, e viver mais do que a família. É o que ele falou, né? De responsabilidade um com o outro, adaptação. É tudo novo, assim. E aí a gente vai aprendendo um com o outro. E é o que o Thiago sempre fala também, né? Que é Deus e você e o marido, né? Então, assim, é um cordão de três Os dobras. três obras. Então, é importante realmente a gente estar alinhado com Deus para poder ter um casamento saudável, ter essa aliança ali, né? E é isso. Deus é família, né? A gente sempre fala. E a gente vai aprendendo com ele. E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast 2 ou 3, Parábolas da Vida, Pessoas Comuns, Histórias Profundas. E como vocês sabem, a gente sempre traz um convidado aqui para compartilhar sua história, sua trajetória de vida com Jesus e quais foram as transformações a partir desse encontro, né? A gente diz aqui que as realidades da vida são parábolas que o Senhor nos insere para que nelas a gente possa conhecer os atributos que Ele quer revelar. Então, no dia de hoje, eu quero apresentar para vocês as pessoas que vamos conhecer as parábolas que elas viveram. Então, estamos aqui com o Daniel e com a Rávila. Oi, gente. Bom demais, gente. É muito bom ter vocês aqui. É um Literalmente, privilégio. 2 ou 3. 2 ou 3, é verdade, cara. Bom demais, cara. E, bem, eu acho que inicialmente eu queria ouvir e conhecer, assim, né, mais de vocês, assim, eu já conheço vocês, né, mas queria que vocês se apresentassem um pouco, né, fala um pouco, Rávila, sobre quem você é, de onde você veio, assim, sua família, com quem você cresceu, quantos anos você tem, fica à vontade. Então, meu nome é Rávila, né, como você já falou, tenho 26 anos. Ontem o Gui falou que não parece que eu tenho 26. Tenho 26 anos. Sou carioca, mas eu brinco que eu sou acrioca, né? Carioca, bom. É mais uma mistura de lá do que de cá. Que, no caso, eu só nasci no Rio. E aí morei minha vida inteira, assim, praticamente. 20 anos no Acre. E aí depois eu voltei pro Rio de Janeiro. Então, assim, minhas raízes mesmo, a maioria é lá. Que foi onde eu fui criada, né? Então, sou acrioca. Cara, que interessante. Olha só, é interessante porque às vezes as pessoas que vêm aqui eu conheço, mas eu não conheço tudo, assim. Eu não sabia que você tinha nascido no Rio, Eu né? nasci no Rio, porque a minha mãe tem um problema no sangue que afeta o bebê durante a gravidez. E aí, quando ela descobriu que estava grávida, o estado que tinha tratamento para ela era aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Então, ela veio para poder fazer tratamento no Rio. Olha. Aí eu vim, nasci aqui e voltei. Cara. Ela veio, teve aqui o neném e voltou para lá de novo. Uhum. Olha que Foi interessante. quando ela veio pro Rio de Janeiro e se apaixonou pelo carioca. Pronto. Então, Ai, meu Deus. então já que o Daniel puxou aqui, irmão, fala um pouco sobre esse início de vida, como era a sua família, né? Quantos irmãos você tem, onde você nasceu. Então, Acho que só puxa um pouquinho seu microfone pra... meu nome é Daniel, como o Lucas havia mencionado. Acabei de completar 30 anos agora, no dia 15 de maio. E eu sou o terceiro filho de 4 irmãos, né? Uhum. E assim, minha vida foi baseada assim em família, né? Em família e muito bom, né? Sempre sou um cara que gosta de estar bastante assim com a família, de estar junto, tudo mais. E é isso. E aí você é o terceiro irmão, e aí você tem 2 irmãos mais novos. Não, você tem um irmão mais novo. Um irmão mais novo. Somos 4, né? Então são 2 mulheres e 2 homens.
Pronto. Muito bom. Família grande, né? Grande? Cara, foi de 5 em 5 anos. Né? Primeiro foi minha irmã, a Josi, né, mais velha. Depois veio minha irmã, Anne, depois de 5 anos. Depois de 5 anos veio o Daniel. Só o Eric que foi um pouco mais, né? De Demorado. tempo, assim, demorado. Aham. Que foi 10 anos, assim. Mas o resto foi 5 sim. Uhum. Bom demais, gente. E falando assim grande. sobre... Oi? Família grande. Família grande, né? E falando assim sobre como vocês cresceram mesmo, assim, né? A realidade da família de vocês. Você passou o maior tempo na sua vida no Acre, assim, né? E como é que era lá, assim, né? Compartilhe um pouco sobre sua família. O Daniel fica chocado. É. Ele fala que, meu Deus do céu, menina, tu não se aquieta, não. Porque... Porque. Que foi que você tá rindo? Lá é muito. Assim, eu cresci numa realidade totalmente diferente do Rio, né? Aham, Assim, lá a gente tem casa com quintal. Então sim. tudo é muito solto, muito livre. Sim. Então a minha infância foi subindo em árvore. Montando em cavalo. Assim, quando eu ia pro interior, então pra minha madrinha. Então foi mais assim, muita coisa. O pessoal da minha família fala que eu sou rápida batedora de perna, porque eu sempre andei muito. E minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, é muito grande. Aham, E minha família, por parte de pai, tinha algumas pessoas que moravam em município. Então, assim, minhas férias eram, tipo, de um lado de um outro, de um lado de outro. Então, aham. era banho de rio, andar a cavalo, ir pra minha madrinha na fazenda. Uhum. E pra minha Município, você avó, diz, é um lugar mais menor, assim, do... município é tipo assim, aqui, Belford Roxo é um município do Ah, estado do sim, Rio de Janeiro. sim, sim. Então, Entendi. eu ia pra outros municípios, saía da capital, Ah, né? entendi. E aí, foi assim, tipo, bem, bem raiz mesmo, assim. Uhum. Daniel era, assim, bem espoleta, bem agitada. Sim. E outra realidade também. Totalmente diferente. E eu era a única. Assim, eu fui a primeira neta mulher, né? Então, assim, Ah, todos isso. os meus primos eram Eram homens. Tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Na verdade, só tinha o meu irmão e depois eu, por parte de mãe. Então, assim, todas as brincadeiras eram com meninos. Então, os meus primos só queriam o quê? Andar de skate, pra beira do rio, dessas coisas assim. Então, eu acabava acompanhando e ia junto. Subia em árvore, tipo, ia pegar. Tem um fruto lá no Acre que a gente chama jambo. Eu era louca por jambo. Uhum. Ainda sou. Aí eles subiam e não jogavam pra mim. Então, assim, eu tenho que subir também, senão eu vou ficar aqui embaixo, ó. Imagina, Vou ficar ela pra subiu, trás. tipo... Meu Deus, eu subia em árvore pra tirar as frutas, pra brincar. Minha avó ficava me botando terror também. Uhum. Só fala essa parte, né? Imagina com um pingo de pessoa brabinha desse jeito. Sim, pois é. Dessa parte você não fala. Mas assim, uma coisa que a gente falou foi a realidade que ela viveu era muito diferente do que Sim. da realidade aqui do Rio de Janeiro. Sim, sim. E falando da realidade que você cresceu, irmão, assim, né? Cara, Fala foi- do lugar que você cresceu, fala de como você... com quem você cresceu também, né? Seus amigos, Sim, fala... sim. Olha, compartilha aí. eu tive uma infância muito boa, assim, pra mim. Eu acho que eu aproveitei bem, assim, né? A minha infância. Lá eu sempre fui assim, vamos dizer que eu ficava muito assim, mais na parte da redondeza do prédio, não saía Uhum. muito, então a minha vida foi assim, né? Onde eu ficava soltando pipa, subia em muro, assim, pra soltar pipa. Depois fala de mim. Bem calminho. Jogava bola. Inclusive Aham. eu saía assim, 11 horas da manhã, só voltava umas 4 horas da tarde. Ficava o dia todo jogando bola. Então assim, Sim. aproveitei bastante. Sou grato assim, pelos amigos que eu tenho até hoje. Assim, tem um ciclo de amigo ali que até hoje a gente mantém o contato, né? Uhum. Onde a gente ajuda um outro, assim. E leva assim como irmãos, né? E foi isso, assim, minha infância foi baseada em bicicleta, bolinha de gude. Aproveitei bastante. Bom demais, cara. Bem legal, assim, né? E aí,
falando, gente, sobre a fé, assim, né, propriamente dita, assim, né, cara? Eu sei que você, assim, né, teve um encontro com Jesus só mais velho, assim, né, Sim. mas como é que era a sua relação, assim, com a fé e como é que você ouvia sobre Jesus e como é que era isso tudo? Havia algum contato, assim, né? Sim, houve um contato assim, até um pouco antes assim, do meu irmão nascer, né? A gente frequentava uma religião, né, onde minha mãe também me ensinava, né, Uhum, sobre tinha estudo bíblico, né, explicava tudo. Meu pai também houve um tempo que ele estava bem firme assim, sabe? uhum, Então ele me ensinou sobre a palavra também, mas até meu irmão nascer assim foram poucos assim, né? Foi mais esse tempo, assim. sim, Aí pode meu irmão ter nascido, né? Aí todo mundo, assim, meio que Deu uma deu uma esfriada. esfriada, né? entendi. E depois que eu retornei. Nossa, cara, bom demais. E aí você, Rafa, eu sei que você fazia parte da Igreja Católica, assim, né? Uhum. Menor, É, minha assim. família é toda. Assim, eu cresci muito ali perto dos meus avós, né? Muito Uhum, mais colada ali com a família da minha mãe. A maioria lá é católica. aham, Então a gente cresceu nesse meio. Eu participava assim de catecismo, tinha que sim, acordar cedo para ir pro catecismo. sim, sim. Participava catecismo, essas coisas assim. Era bem mais presente em relação a isso. Uhum, Pelo fato da minha família fazer parte, né, e ser muito envolvida com as coisas da igreja. sim. Então era uma coisa assim que para mim já era até natural. E Sempre como estava é que, envolvida. o que que isso foi construindo em você? Esse compromisso e Sim, o esse... compromisso, todos eles assim, eu vejo que são muito engajados com as coisas da igreja, né? Uhum, A minha mãe tem muitos irmãos e a maioria são católicos. E aí, tipo, meu tio sempre estava lá presente, organizando as coisas da igreja. A minha avó, meu avô também fazia parte. uhum, Meu tio lidera coisas de casais da igreja. Então, assim, eu sempre fui muito envolvida. Então, tudo que tinha de evento na igreja, eu sabia que eu já estava fazendo parte, sim, porque olha só. eles sempre estavam muito envolvidos de fazer comida, tinha muito bingo, muita coisa assim beneficente também. Então, Uhum, minha família sempre estava muito envolvida nisso. Então, uhum. automaticamente eu sempre estava no meio. Bom demais, cara. Então, assim, e a igreja era praticamente atrás da nossa casa. Então, atrás da nossa casa até hoje. Uhum, Então, assim, a gente sempre estava assim envolvido com alguma coisa da igreja. Participei de rede de jovens também, de lá, uhum. até os 13, 14 anos, eu acho. Bem engajado, assim, em tudo, né? Participava, fazia parte de muita coisa. Sim. E até porque também o meu ciclo de amizades ali, todos faziam parte também. Então a gente sempre estava muito envolvido com tudo, porque era o ciclo de amizade, era o ciclo de tudo, assim. Uhum. E por ser ali tudo do bairro, né, era mais. Não tinha como não fazer parte. Sim, Tudo sim, muito era tudo ali assim, Era tudo também. ali. Faz sentido. E você, irmão? O que que é esse contato com a fé, assim, né, inicialmente, o que que isso foi construindo em você como caráter? O que que isso foi forjando você? Sim, eu sempre tive um temor muito grande, assim, por Deus, assim. E toda vez que aparecia alguma coisa, algum pensamento errado, alguma coisa, um ato assim, que eu sabia que estava errado, sempre pedi direção, né? Tipo, a Deus, Uhum, assim, sempre, desde novo, sempre pensei dessa forma. De sempre pedir orientação a Deus e fazer o que é certo. Saber o que é certo fazer, né? Eu sempre gostei, assim, de se doar, assim, pelo outro, assim, de ajudar, de ser honesto, né? De estar ali, ser verdadeiro. Então, eu uhum. acho que isso aí é o princípio, né? Também de Deus, assim. Você acha que isso foi uma ligação direta com aquilo que você foi aprendendo, assim? Sim, sim. Bom Acredito demais. que sim. Legal. E assim, agora falando não desse contato inicial, mas falando sobre o encontro com Jesus mesmo, assim, né? Como é que foi o seu encontro com Jesus? Acho que eu tinha o quê? 14 para. Não, tinha 15 anos. 15 anos. Você estava lá ainda, no Acre? Tava no Acre.
eu sempre congreguei em igreja católica, né? Então, assim, eu não tinha o hábito de ficar indo muitas vezes na igreja evangélica. E aí, eu ia, assim, uma vez ou outra, mas era muito mais puxado para católica. E aí, com 15 anos, eu tive um convite de visitar um culto de domingo, uma amiga. Era chegada de encontro de homens que estava tendo. E aí eu fui nesse dia. Nesse dia eu lembro que eu fiquei muito... Eu não sei explicar o que aconteceu. Eu só chorava do início ao fim. Chorei muito, muito, muito nesse dia. E aí eu me senti ali totalmente conectada com ele. E aí, desde esse dia, eu comecei a frequentar todos os domingos. E indo, fui me envolvendo cada vez mais. Sim. Já tinha esse lugar de, cara, envolvimento com a igreja antes sim. de ter um encontro, então... Mas aí foi uma grande questão, assim, né? Que agora eu passei a frequentar outro lugar e aí a minha família não tinha um hábito. Então, tipo, eu comecei a frequentar sozinho. Então, tudo isso, assim, foi aos poucos. Imagino. Foi bem devagar. Logo em seguida eu participei de um encontro com Deus também, que tinha na época para adolescentes. E depois daí fui cada vez mais ficando mais atraída. Daqui pra frente só pra cima, né? Só pra frente. Bom demais, cara. Agora, mudando um pouco sobre o assunto, assim, eu queria perguntar pra vocês, cara, como vocês se conheceram, né? Como foi esse encontro? Como é que foi tudo isso aí, cara? Quer que eu fale? Quem começa aí? Quem começa? Não sei, você quer falar? Então, eu vou começar falando porque foi uma coisa muito marcante, assim, pra mim. Assim. A gente trabalhava na mesma empresa, né? Mas antes disso eu não sabia, porque quando ela entrou, eu tava de férias, né? E tava de férias porque houve uma situação na minha vida, né, que sobre meu pai, que eu tive que me ausentar, assim, tirar férias, assim, rápido, né, para poder cuidar dele. E aí, assim, foi um mês bem difícil, assim, foi uma coisa muito difícil para mim, né? Foi a fase mais difícil da minha vida. E quando eu voltei, tava a Ravel lá, já tinha passado por muita coisa e tava numa situação bem difícil. Psicologicamente, espiritualmente. Sim. E foi quando eu conheci ela. Na verdade, eu conheci ainda antes, estava de férias, porque o pessoal postou a foto no grupo lá e eu falei, nossa, fui dando zoom, eu falei, nossa, que essa menina com sorrisão bonito. Vou dar uma passada lá, Passei lá. Quando ela me viu, que eu vi ela, bom demais. ela de vestidinho branco, cabelinho solto, que ela olhou, que ela viu o carioca. Meu Deus, se acha. Aí ela chega, ficou assim, eu fiquei assim, eu falei, não, ali eu soube que ela ia ser a mãe dos meus meninos. Olha só, cara, quer ver? Que história. E aí, logo dali, assim, a gente marcou uma saída, né, com o pessoal da empresa lá. E aí eu fui, né, dando investida devagarzinho, olhando, tentando puxar jogando assunto, um verde. jogando verde. Só que ela sempre foi dura na queda, né? Tá dura. Aí eu fui conversando até que eu chamei ela pra sair depois de quanto tempo? Nem sei. Quem vê, né, Daniel? Quem vê essa pessoa aqui sorridente, né? Nem fala assim, né? Que às vezes dá uma brabeza, né? Até nossa, o dia que eu fui chamar ela pra sair, aí eu falei, nossa, todo tímido assim, né? Quer saber se você queria sair, né? Pra gente dar uma volta? Ela queria? Eu falei, não, eu quero. Ela, tá, achei que queria, porque queria. Eita, velho. É quem não quer mais. Eu falei, não, eu quero. Aí já vi logo ali quem era Rafa. Aí, dali, a gente marcou pra sair, né? Levei ela pra comer uma pizza. Comi um pedaço, ela comeu o resto. Mostrei pra que veio. Mostrou pra que veio. Eu falei, não, é assim. E é verdade esse vídeo? Não, você comeu metade e outra metade. Eu aí quer me... Sim. Mas aí eu quero ouvir também a Rábula sobre esse encontro, né? Porque ele cortou algumas partes.
Sim, acredito. E também porque nisso que ele contou, você já tinha vindo aqui pro Rio. Não, eu tava no Rio fazia um mês, eu acho. Aham. E aí, quando eu cheguei, eu não vim com a intenção de ficar totalmente. Eu fiquei, vou tentar, e se não der certo, eu volto. Aham. Eu não tava certa, assim, de que queria ficar Sim. logo de imediato. E aí minha mãe, não, vamos colocar currículo que é pra tu começar a trabalhar, porque eu sou muito agitada, se eu ficar parada dá ruim. Uhum. Ela, não, vamos colocar logo pra trabalhar, que aí tu vai se envolver com as coisas e vai gostar da cidade. Valeu. Aí a gente imprimiu o currículo e foi deixar em Copacabana, né? Saiu entregando o currículo. E aí na hora que eu passei na frente da Havaiana, as meninas estavam de chinelo ali na porta, conversando, e eu gostei da loja. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, mãe, já pensou se eles me chamam aqui? Gostei da loja. Eu acho que eles vão me chamar aqui. Eu entreguei o currículo. Sim. E aí conversei ali com as meninas e tal, entreguei o currículo e fui embora. Aí você tinha quantos anos? Acho que tinha 18, Ok. 18, 19, por aí. Foi, 19 eu tinha. Aí entreguei o currículo e fiquei, né? Saí entregando em outros lugares também. E aí, em seguida, 2 dias me ligaram lá da Havaianas me chamando pra trabalhar. Ah, E aí eu comecei a trabalhar. Nisso que eu comecei a trabalhar, o pessoal já tava falando de quem? Do Daniel. Ficava falando, nossa, você vai dar super certo com o Daniel. Eu ficava muito brava. Gente, acabei de começar a trabalhar. Não sei nem quem é esse Daniel. E esse povo fica falando de Daniel toda hora. Não tô gostando. Aí toda hora o pessoal ficava, nossa, ela tem um jeitinho assim, vai dar certinho com o Daniel. Ai, vai ficar um casal lindo com o Daniel. Isso, Daniel de férias e o povo já fazendo casal. E eu nem conheci o Daniel. Uhum. E aí teve um dia que teve essa reunião, né? Ele viu a foto, ele disse que deu zoom na foto e ficou me olhando. Era a foto da equipe. E aí em seguida a gente marcou de sair com o pessoal da loja, ele ainda estava de férias e ele foi até lá. Nisso que ele foi, ele ficou me olhando, né? Me secando, e eu extremamente incomodada. Porque Vai falar que tu não gostou. esse menino tá me secando, não tô gostando. Olha. Aí a gente saiu, foi ele pra Botafogo, pro shopping. E a gente sentando e todo mundo conversando e ele assim. Aí a gente conversando, ele olhava. Eu ia pra um lado, ele olhava. Eu ia pro outro, ele olhava. Eu falei, gente, o que tá acontecendo com esse menino? E aí depois que ele voltou a trabalhar, ficou ali olhando, cercando. Do nada, Daniel só ia almoçar no meu horário de almoço. Do nada, sem menor intencionalidade. Você não tá falando não, mas quando eu olhava, eu tava fazendo alguma coisa no trabalho, e eu sentia alguém me olhando. Aí quando eu olhava assim rapidinho, ela tava olhando. Aí já Aí, diria. ó, já. Claro, você tava me encarando, você queria o quê? Vou encarar também. Eita! Aí foi quando ele me chamou pra sair, né? E aí foi isso. E aí foi Me isso. levou pra comer a pizza, achou que eu ia comer um pedacinho só. Eu falei, o quê? Vou mostrar logo agora. Pra ver se ele vai ficar ou não. Ou fica ou corre de agora. Bom demais. E aí foi isso. Sim. Foi E aí- muito rápido também. E aí de lá, assim, entrou no emprego, conheceu o Daniel, e aí foi ficando no Rio de Janeiro. Foi. Ainda fiquei quanto tempo? 6 meses, eu acho. Foi. 6 meses. Dentro desses 6 meses eu sentia muita falta lá de Rio Branco. E aí foi me dando umas crises, assim. Eu não tinha certeza de que eu queria ficar ainda. Chorava todo dia. Chorava praticamente todo dia. Aí ele falou, não, pega essas coisas e vai logo pra lá. Não, Porque não dá pra você ficar aqui desse jeito. Aí ainda não, voltei. porque assim, eu sempre achei importante. A gente, assim, corre risco, né, na nossa vida. E assim, eu tava no início né, a gente tava se conhecendo ainda, mas na minha cabeça eu botei assim no meu coração. Eu falei, olha só, se você tiver que voltar, você vai voltar. Eu vou te esperar. Mas se você não voltar, é um risco que a gente corre. Eu só não quero que você fique aqui e fique insatisfeita. Então, se você quiser, eu compro tua passagem e você vai. Eu quero que você vá. Uhum. Porque eu quero você aqui por vontade própria, de coração mesmo. Tipo assim. Porque não adianta ficar aqui e saber se realmente deveria estar lá ou se deveria ficar.
Então eu deixei ela fazer a escolha dela, né? Entendi. Eu achei, e isso foi uma virada de chave, foi muito importante na nossa relação. Uhum. Porque ela indo pra lá, ela conseguiu enxergar aonde ela teria que construir, né, a vida dela. Sim, porque também eu imagino que foi vários processos de transição e rompimento, assim, Sim. né? Então, foi E bom aí- ter essa segurança, assim, né? Foi. E assim, aí ela foi e voltou. Eu costumo dizer assim, quando a gente realmente, né, gosta, ama uma pessoa mesmo, a gente tem que deixar ela livre para escolher o que ela quer. Não ficar aprendendo porque, eu amo, vou prender a pessoa aqui. Não. É ao contrário. Se a pessoa realmente voltar, é porque realmente ela quer estar ao teu lado, quer viver com você. Então, eu acho que foi uma coisa, foi assim, muito importante. Porque dali a gente realmente foi uma decisão, né? Uhum. Se ia ficar junto ou não. Bom demais. Sim. Foi. E aí ela não Tem aguentou um- de saudade. Tem alguma situação, algum dia que vocês lembram nesse processo aí, de ida e volta, assim, que marcou vocês, assim, né? Fora essa conversa de que o Daniel liberou, assim. Ele ficou triste. Mas se encontrar. Eu ainda fiquei 30 dias. Aí quando eu cheguei lá, eu comecei a estranhar, assim, algumas coisas. Eu falei, "Ih, acostumei com a agitação." Aí fui percebendo, né? Porque quando a gente sai de uma realidade para outra, a gente consequentemente estranha. Sim. Acaba estranhando a cidade, outra cultura, adaptação, novos amigos, tudo assim. Então, é tudo muito diferente, né? Eu fiquei ali, o quê? 18 anos. Então, do nada mudou tudo. Sim. Então, assim, a gente sente falta, é tudo muito diferente. Hum. Aí fui me adaptando. Aí quando eu cheguei lá, eu já notei diferença, porque eu já tava me adaptando à rotina daqui. E aí eu falei, não, realmente eu vou voltar. Não foi só isso? O quê? Tinha falta do rolê. Daniel, cara, Daniel é o último romântico. Mas, ei, gente, eu quero aproveitar esse clima aqui, assim, mas eu queria falar uma coisa, tipo, puxar um assunto, assim, bem mais específico, assim, né? É que, Abla, você já tinha um relacionamento com Jesus nessa época, assim, né? E, então, eu sei que teve algumas tensões, assim, durante todo esse processo, né? Mas como é que era pra você, assim, né? Essa tensão, né, de ter um relacionamento com alguém que ainda não conhecia Jesus, ainda não tinha um encontro assim com Jesus. Era um conflito comigo mesmo, direto. Me cobrava muito a respeito disso, muito Sim. mesmo. E nesse tempo de adaptação aqui no Rio, eu não estava congregando em nenhuma igreja. Uhum. E lá no Acre eu era muito envolvida em muita coisa. Tipo, eu participava de muita coisa. Era de liderança, era muita coisa. Então, eu tinha essa mentalidade, né? E aí eu ficava me cobrando muito por não estar fazendo parte, por não estar congregando. E ainda estar me envolvendo em um relacionamento. Uhum, sim. Então, assim, foi um processo, realmente. E eu tava há muito tempo, assim, sem ter nenhum relacionamento. Então, assim, pra mim foi tipo, meu Deus do céu, e agora? Sim, Senhor, me ajuda. Acho que por isso também esse meu bloqueio. Até quando ele fala, né, que quando ele foi falar comigo, eu era muito fechada. Que realmente eu não dava muita abertura pra isso. Era uma sim. coisa assim que já era muito certo na minha cabeça. Uhum. Então eu não dava muita abertura pra questões de relacionamento. Eu me fechava muito em relação a isso. Sempre fui muito fechada com isso. Então, assim, até pra ele se aproximar de mim foi um Foi uma processo. batalha. É porque eu já dava logo umas patadas. Sim. Porque eu já não queria. Então, assim, quando eu vi que, tipo, realmente estava me envolvendo, estava tendo sentimento, eu, meu Deus, e agora? O que eu faço? Sim. E aí eu fui seguindo, assim. Mas ele me ajudou bastante. Me ajudou bastante nesse processo. A gente conversava muito. Tudo era muito conversado entre nós Foi dois. demais. Então, ele me respeitou também, respeitou o meu tempo. E foi isso. A gente sempre conversou bastante. Legal. E para você, irmão, como é que era se relacionar com alguém que conhecia Jesus, com alguém que caminhava com Jesus? Sim, como eu falei, assim, eu não tive muito contato, assim, com a igreja, assim, né?
nesse período, assim, depois que meu irmão nasceu. Uhum. E assim, no início foi um pouco mais difícil, porque a gente entender o lado da outra pessoa, às vezes a gente fica pensando nas coisas, né? E assim, eu fui me moldando a, a ela, assim, e fui escutando também, né? Que ela sempre foi muito firme, assim, na igreja, né? Sim. E eu já não era tão, assim, firme. Uhum. Então, assim, eu fui aprendendo as coisas que ela foi me falando também. A gente, no início, eu me cedi, assim, para poder estar junto com ela e querer buscar mais, né? Uhum. Então, a gente acabou visitando algumas igrejas também. Todo domingo a gente estava numa igreja diferente. Diferente. E aí, assim, aí tinha igrejas que eu ia, assim, eu não me identificava tanto, mas tinha uma outra que já me identificava. E assim, e a gente ia levando, né? Até a gente achar a igreja que a gente está hoje. Bom demais. Então, assim, eu acredito que foi tudo um processo. Assim. E assim, hoje eu mudei muita coisa na minha vida, assim, em relação a tudo. Uhum. Ao modo de pensar, atitudes, tudo em relação ao que eu vivo hoje. Sabe? Bom demais, cara. Eu acho que tem muita assim, coisa assim para melhorar, né? Muita coisa mesmo. Mas eu acredito que Deus vai moldando a gente. Sim, bem legal. E acho que falando desse processo de igreja, assim, né, e de visitar a igreja que vocês foram visitando, assim, né, esse processo aconteceu também pela tensão que havia, assim, né, de crise com você em relação à igreja, assim, né, lá, assim, né. Então, conta aí um pouco, assim, né, sobre essa tensão e também como é que ficou, assim, né, sua relação com o Senhor, assim, né, no meio disso tudo, assim, né, porque muita tensão, assim, né, e muita coisa acontecendo. Logo no início mexeu muito comigo, né, porque eu vim de lá, assim, muito engajada com as coisas de lá. E aí, do nada, eu não tô engajada em nada. Uhum. E aí, eu fiquei nessa crise, assim, que eu preciso estar me envolvendo, eu preciso achar um lugar pra eu estar envolvida. Preciso congregar em algum lugar, tipo, alimentar minha fé, ouvir uma palavra, me envolver em grupo, em alguma coisa assim. E aí, a gente começou nessa busca, né? Ele começou a me acompanhar também e a gente procurar igrejas pra gente frequentar. Uhum. Todo final de semana a gente tava em uma diferente. Até que a gente encontrasse alguma que a gente se identificasse. Mas nesse meio tempo, foram quase 6 meses. Foi bastante. Por aí. Então, assim, acabou que esfria, né? Então, Sim. esfriou bastante, já não tava tão focada mais nisso. Fiquei espiritualmente fraca, né? Então, tudo afetou, assim, afetou muito. E aí, minha sensibilidade logo no início estava muito aflorada, então eu sentia muito. Então, assim, tudo eu sentia muito, muito mesmo. E aí, isso estava me deixando, assim, atordoada. Foi um processo bem difícil, porque eu não estava sabendo lidar com essa situação, não estava sabendo lidar tipo, com as cobranças internas e com tudo espiritualmente que estava acontecendo, né? Tipo, com a cidade, com tudo. Eu cheguei na época do carnaval. Sim. Então, assim, eu fiquei muito assustada. Imagina, eu morava numa cidade que é totalmente diferente da agitação daqui. Eu estava totalmente envolvida em coisas da igreja. Então, assim, não eram coisas que eu estava acostumada a ver, habituada. E aí eu tive aquele choque de realidade, assim, meu Deus do céu. Aí, enfim. Mas foi um processo que acho que foi necessário a gente passar. Tanto eu quanto ele, assim. Ele me ajudou bastante em relação a isso. Porque eu via também da parte dele querendo me ajudar de alguma forma, né? Uhum. E aí a gente começou a frequentar, assim, aos domingos. E eu vi que aquilo foi me fazendo bem. Bom demais. E foi construindo também algo, começando a construir uma história, assim, né, com você. Sim, ele começou a me entender também e ver, né, o meu lado. Porque pra ele era uma realidade diferente também. Ele não estava acostumado com isso. Uhum. Então, pra ele era novo e pra mim eu precisava. Sim. Aí imagina, uma pessoa totalmente intensa e outra que para outra pessoa era novo, assim.
Então, tu imagina o tamanho do conflito, Uhum. Sim. para poder Ajustar. ajustar. Bom, já que você falou sobre o conflito, assim, né? Eu queria tocar assim num ponto, assim, né? Que foi é, é, que vocês conheceram o Thiago e a Agatha nesse processo também, né? Sim. Então, como é que aconteceu essa conexão? Assim, aconteceu que veio uns amigos, né, dela do Sul, né, Uhum. da onde o Thiago já morava, né? Onde ele Mas que não frequentava a tinha mesma igreja. conexão com o Thiago. E aí a gente saiu de casa nesse dia. Eu lembro que nesse dia eu não tava nem a fim de sair de casa. E ela insistindo, não, vamos. A gente não sabia quem encontrar ele. Uhum. Não sabia nem da existência dele. E aí eu, não vamos, não. Ah, não, vamos fazer um esforço, não, tô cansado, aquela coisa toda. Acabou que, né, a gente acabou indo. E chegando lá, tinha um amigo, né, o amigo do amigo dela, Que conheceu o que Thiago. conhecia o Thiago, apresentou a gente no Uhum. meio desse tudo. Aí foi quando eu conheci, né? Vi um rapaz, um casal, né? Jovem, assim, um nenenzinho de colo e um menininho pequeno também. Um toquinho de gente. Um toquinho de gente que se chamava Gui. Que hoje em dia é um rapaz, a gente Inclusive tá aqui, ó, gravando aí. Ele tá Esse aqui. cara tá tem o gravando. privilégio de acompanhar o crescimento deles, né? Bom demais. E foi aí que onde tudo começou. Aí a gente começou a participar dos cultos, né? Uhum. Não, E consegui ter do vergonha. início, assim, ele pegou o início, viu muita transformação, assim. Sim, então era sobre isso também que eu queria falar, assim, né, cara? Como nessa relação, assim, com essa conexão, o Senhor foi tratando, assim, porque sei que o Senhor com certeza estava trabalhando coisas em vocês, estava construindo uma relação, mas na própria relação, tem coisas que precisam ser tratadas e que são sérias, assim, né? E Sim. como é que é essa conexão com o Tiago e a Agatha? Tanto foi diferente com a igreja que você participava, e como é que foi importante, o que que o senhor começou a fazer a partir disso? Vai falar? Fala um pouco. Ah, tá. Então, logo de início que a gente conheceu a Agatha e o Thiago, né? Eles convidaram para um café. Aham. A Agatha, na verdade, a primeira conexão que eu tive foi com a Agatha. Depois que veio o processo da gente se conectar com o Thiago. E aí, eles estavam aqui para plantar a igreja, vieram para plantar a igreja aqui no Rio. E aí, ela falou a respeito disso, né? E aí eu comecei a participar de um grupo. Tava tendo reunião online, que logo em seguida veio a pandemia, então Uhum. a gente estava nesse processo. Logo de início, assim, tinha mais coisas online, né? Que a gente pegou bem nesse processo. Então, pega ali. No início eu era totalmente envolvida. No meio, eu esfriei completamente. Então, Sim. assim, nessa de ficar pulando de galho em galho, eu fui cada vez mais me escondendo. Aí vem Agatha e Thiago fazendo reunião online. Thiago, Laura aí, eu desligar a câmera. Desligar o microfone. Do nada, Rávila saiu da chamada. Então, assim, foi todo um processo, né, também da parte deles, de entender o meu tempo, de ver o que realmente precisava ser tratado, porque nesse processo todo era muita coisa acontecendo e aí eu não me sentia digna, vamos dizer assim, eu não me sentia pronta mais, sabe? Não me sentia preparada, enfim, me cobrava muito a respeito disso. E aí quando tinha aí reunião que o Thiago falava, Rávila, quer orar? Eu, não. Rávila, não sei o que, aí eu desligava o microfone. Cadê a Rávila? Sumiu da chamada. Uhum. E aí foi tratando isso, né? Foi alinhando também os pontos, tanto pessoal como um casal também. A gente começou a ter acompanhamento como um casal logo de início. E foi isso. Falei, Daniel. Foi basicamente isso, né? Assim, que a gente falou. E teve um processo, né? E no início, a gente conhecer, né? Um ao outro, assim, os pensamentos, era um pensamento, assim, que eu tava construindo diferente, né?
sendo meu. Então, muitas coisas também teve embate, né, no início, sim. Uhum. De se questionar se é certo, se é errado, se realmente é isso, se realmente é aquilo. Então, Uhum. deu uma bugada, assim, né, de início. Mas, Entendi. com o tempo, a gente vai construindo, né, e hoje, assim, eu digo que Você diz em eu, relação ao relacionamento de vocês ou em relação em relação a eles também. tá. A Tipo, a tudo, né? tudo, Porque assim. assim, logo que eu me conectei, eu sou totalmente, como o Daniel diz, intensa. Eu já queria participar do grupo, eu já queria fazer parte Entendi. disso, daquilo. Entendi. E ele tava nesse processo ainda de conhecer. Então, Sim. pra ele era tudo muito novo. Ele vinha aos poucos, assim. Não Uhum. era sempre que ele tinha vontade de participar, não era sempre que ele queria estar. E eu já totalmente ao contrário, eu já queria dar em tudo. Sim. E ele não queria. Então, assim, era um processo de saber respeitar o tempo dele e também de entender o que realmente eu precisava. Sim, Certo. sim. Então, os conflitos eram mais em relação a isso. Entendi. E aí, nesse andar, assim, vai acontecendo as coisas, né? Assim, a gente vai aprendendo mesmo. Uhum. Porque, assim, eu acredito que como eu e a Rafa, assim, cada um já tinha um estilo de vida diferente, né? Em relação a... Então, assim, para toda pessoa, tem uma pessoa que é mais intensa e tem outras que vai um pouco mais devagar. Uhum. Então eu tava nesse lugar de um pouco mais devagar e acabou que a gente foi desenvolvendo juntos, né? Mas cada um com No seu certo tempo. tipo de intensidade. Entendi. E como é que foi, irmão, seu encontro com Jesus, né? Como é que foi esse encontro? Qual foi o momento, assim, né? E tipo, o momento que você decidiu realmente, cara, abrir mão de construir uma vida, cara, de forma independente Sim. e começar a construir uma vida com ele, assim. Assim, eu acredito que conforme a gente vai aprendendo a palavra, né? Assim, como eu falei, já mudou muita coisa. Às vezes a gente tenta resolver tudo assim com a força do nosso próprio braço, né? Não que eu tenho que fazer, e esquece que só se Deus quiser que vai acontecer aquilo, né? Uhum. Então, o processo foi mais ou menos esse. Eu tentei de todas as formas do meu jeito, não dava certo. Falei, Senhor, então eu já sei que o caminho não é esse. Então, eu peço que o Senhor me guie, né? E, e não como eu fosse um relaxado, sabe? Uhum. É um descanso assim de deixar Deus trabalhar na nossa vida. Total. Mas teve algum momento que, tipo, marcou e, cara, isso aqui, cara, eu decido por esse caminho e não tomar mais esses outros caminhos que eu... Sim, assim, teve uma situação, algumas, né? Não só uma. Que eu lembro, assim, que uma vez eu vim ao culto e, assim, eu acredito que ali meu coração ficou transbordando, sabe? Houve uma situação em relação a um irmão que estava com uma dificuldade na vida dele, né? E ele compartilhou ali o que ele estava passando. E eu, nossa, ali eu chorei, na verdade, assim. Eu não consegui me conter. E eu acredito que ali eu tive um encontro, assim, né, com Deus. Porque onde eu senti uma coisa que eu não senti antes. Uhum. Né? Que, assim, eu sempre, como eu te falei, sempre fui um pouco... não tá totalmente sensível, assim. Uhum. Eu ia, assim, quando eu ia visitar com a Rávila, assim, as igrejas diferentes, eu via ali todo mundo clamando, todo mundo chorando, e eu no meio do culto ali, tipo, perdido, sabe? Sim. Eu falei, nossa, aí eu cheguei a me perguntar se eu... Será que sou uma pessoa ruim? Porque não é possível, né? Porque eu tô aqui num local onde todo mundo tá sentindo, todo mundo tá, né, transbordando, e eu tô aqui tipo anestesiado praticamente. Mas nessa vez, assim, eu senti, assim, chega a me arrepiar até Uhum. desse irmão falando e tal, e aí o culto, né, a gente chegou, deu um abraço, começou, e eu acho que ali, assim, eu senti o Espírito Santo. Bom demais, cara. Bom demais. E de forma mais específica, assim, né? Como é que foi o seu batismo, cara?
Cara, foi assim, no início eu achei um pouco assim tenso, né? Porque era Uma uma, conversa. uma conversa, a gente entrou numa conversa e fui, né, conversando e entendendo mais sobre, né? E aí eu fiquei me perguntando, né, para Deus se era o momento certo, né, de eu ser batizado. Foi onde eu senti que eu tinha que ser batizado naquele momento. Uhum. Porque eu sou um cara que, assim, às vezes é um pouco difícil, sabe? De conversar, de falar algumas coisas, assim. Às vezes, a gente já fica armado, né? Assim, pro que o outro vai falar. Uhum. Mas nesse dia, assim, eu me permitia a ouvir mais, né? Abrir o coração. E decidi que era a hora, né? Tava mais aberto. Uhum. E como é que foi pra você isso? Não tava nem acreditando que eu tava vendo. Em qual etapa vocês estavam, assim, do relacionamento e como é que foi pra Eu você? nem lembro. Vamos dizer que a gente tava no meio, assim, Era. do relacionamento. Porque na verdade não tinha nada programado. A gente veio pra ter uma conversa. Aham. E aí dessa conversa acabou que ele decidiu se batizar. Foi de madrugada até, né? No dia. Sim. Foi na madrugada. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Uhum. O que o Senhor tá fazendo? Fiquei tentando entender, né, na hora, assim. Mas fiquei feliz, claro. Sim, sim. Quase chorou. Bom demais, cara. Bom demais, gente. E falando sobre hoje, né? Você, como a gente tá conversando, né? Você, cara, a gente tem poucos anos, assim, Sim, de encontro e de conversão, né? E você tem uma vida, assim, né, nessa história, assim, né? Como é que é essa tensão, né? De você já ter um tempo caminhando com Jesus e o Daniel ainda tá nesse processo de maturidade. Paciência. Paciência. Tem que ter paciência. Sim. E saber esperar o tempo, né, do outro. Que, como ele falou, são... como é que tu falou? Tempos diferentes, né? Então, precisa saber, entender e respeitar. Uhum. E ajudar no que for preciso, Sim. no caso. Mas o principal é paciência. Porque a gente quer as coisas no nosso tempo, do nosso jeito e pra ontem. Uhum. E as coisas não são assim, né? É todo Sim. um processo. E Deus sabe de todas as coisas. Uhum. E aí eu também não posso forçar ele a fazer uma coisa, não posso forçar, não, Daniel, tem que ser assim, 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 assim. Não tem uma regra. Mas o que eu posso incentivar, no que eu posso ajudar, no que eu consigo ali aconselhar ele, eu vou fazer na minha parte. Mas eu também não posso simplesmente chegar e enfiar ele goela abaixo. Sim. Então é todo um processo. Porque também teve uma questão desafiadora que foi a decisão de se casarem, assim, né? Uhum. Mas a gente vai falar sobre isso, assim, né? E pra você, irmão, assim, né, cara, como é que é viver tudo isso, assim, né? Viver um encontro com o Senhor e se você pudesse dizer uma transformação, o que mais tem mudado na sua vida durante esse tempo, o que você diria? Do que mais mudou, assim, na minha vida? É. Cara, eu acho que, primeiramente, assim, eu acho que eu fiquei muito mais paciente, né? E ter mais, assim, sabedoria na hora de tomar uma posição, de escolher algo, assim, né? Eu acho que a paz, assim, também. Que, por mais que eu seja um cara calmo, né? Às vezes a gente tem um momento de estresse e um pico de estresse, sim, Vai lá em cima. vai lá né? em cima, e é onde a gente explode, né? Sim. Hoje eu já penso mais, né, assim, até nesses momentos, assim, Aham. de dificuldade, né, em relação à paciência, eu acho que mudou muito, sim. Uhum. Bom demais, gente. É, agora, a gente falou sobre a relação com a família Rio, né? E a gente comentou sobre, cara, como todo esse processo gerou feridas em você, assim, né? E também como foi importante, assim, né?
a fazer parte da família Rio nesse processo de, cara, de cura, de restauração, assim, né, da relação com o Senhor, né? Mas você já tinha feito parte de uma igreja antes, quando menor, assim. Sim, sim. Mas como foi, assim, o seu envolvimento, assim, né? E como tem sido fazer parte, assim, da família Rio? Hoje, né? Isso. Assim, eu falei, eu fui aprendendo assim aos poucos, né? Só que hoje, assim, eu vejo mais assim, realmente como família mesmo, assim. Sinto mais à vontade. Porque antes tinha dias que eu vinha assim, porque eu achava que tinha que vir, né? E hoje é diferente. Vai porque é espontâneo, Uhum. entendeu? Muitas vezes no passado eu já vim por conta de, assim, porque tinha que vir no meu pensamento antes, né? Porque se eu não fosse vir, ela ia ficar triste. Assim, a gente para pra pensar e refletir mesmo, assim, se é a coisa certa, né? E aí eu parei assim pra ter uma conversa com Deus, né? E, e sempre falando com Deus. E hoje, assim, é mais diferente. E como esse relacionamento com a família Rio, né? Fazer parte da família Rio, impactou o relacionamento de vocês? Olha, eu acho que ajudou muita coisa. Porque muita coisa que a gente aprendeu aqui que não fazia noção, né? Por Uhum. exemplo, a gente já participou em encontros de casais, né? Nesse encontro de casais também abriu muita a visão, né, da gente, assim, de como pensar um ao outro. E coisas que a gente pensava sobre o outro que às vezes a gente nem imaginava, ficava surpreso até. Falei, nossa, você pensa desse jeito e tal. E eu acho que a partir daí a gente vai construindo, né? Olha, Gerando intimidade. Aham. Que a família Rio é uma realidade de igreja diferente, assim, Diferente, né? sim. né? Vai gerando eu intimidade. acho que abraça mais, sabe? Tipo, consegue mais tocar assim, né? A intimidade, assim, também. Oi. Entender, falar? procurar entender. É isso. Vai gerando intimidade, né? E aí a pessoa vai se sentindo mais aberta. Conforme vai gerando essa intimidade, vai se sentindo mais aberta, mais livre. Que foi o que aconteceu com ele. No início ele não sentia tanta liberdade, assim, para expressar quem ele era, para tudo. E hoje ele se sente muito mais livre, assim, comparado ao que era. Sim. Boa demais. Graças a Deus, assim. A gente vai reconhecendo quem é um lugar para pertencer, né? E aí, diante disso, a gente vai sendo restaurado E os na irmãos, própria relação com a e os família. irmãos também, assim, né? A gente Vai criando vínculo. vai criando um vínculo, né? Tem um irmão que a gente conheceu também, que é benção, o irmão Lucas, né? Ele é membro lá da igreja também, toca violão. Tem o nosso irmão Gui, né? Que eu converso bastante com ele. Uhum. Eu fico muito Que é feliz mais de ou fazer menos. parte. Fico muito feliz de fazer parte, assim, né? Da construção também, né, de como o jovem vai crescendo. A gente está ali para estar orientando, também aprender, porque a gente não está aqui só para ensinar, né? A gente aprende com todo mundo. É O verdade. próprio Thiago, né? Também das conversas tensas e nervosas. Às vezes a gente... É porque é natural, né, cara? Às vezes a gente pode não concordar muita coisa assim, né, em relação, eu digo, a outra pessoa, né? Mas a gente tá sensível também para poder ouvir, né? Uhum. Eu acho que é um ponto importante. Bom demais. E é isso que, assim, eu acho que eu venho ser tratado, vem melhorando, assim, eu acho que... E eu acho que o mais legal disso tudo é que isso também vai construindo fundamento, a vida da igreja, ela vai construindo fundamento até para nossa própria vida, assim, né? Sim. Nas coisas Sim, que a gente sim. faz naturalmente. Não como se tivesse dividido, assim, né? Mas como a gente é formado a partir disso, né?
E, tipo, por exemplo, assim, né? O casamento de vocês é um testemunho vivo do que foi sendo também gerado a Sim, partir dessa relação da família, assim, né? sim. E, falando sobre esse marco, assim, né? Da história da história de vocês, que é o casamento, assim, né? Conta aí um pouquinho, cara, como foi esse pedido, o planejamento, o dia do casamento. Conta aí, que eu quero ouvir vocês. Vai falar? É muito bom, cara. Então, vamos começar do pedido. começo. Então, Pedido. eu já estava planejando tudo. Inclusive, eu fui com a tia dela, né? Comprar aliança, né? Uhum. Comprei aliança antes de viajar pro Acre. Então, eu botei na minha cabeça que eu tinha que pedir por honra, né? Assim, na frente da avó e do vô. Que hoje eu falo assim porque também se tornaram meus, né? Meus avós e meus avós. Então, assim, eu fui lá, comprei aliança com a tia dela, planejei tudo sem ela saber, né? Inclusive, ela fez o próprio bolo de casamento, sem saber. Não, do noivado. Do noivado. Como assim? Do noivado. Ah, tá bom. Então foi assim, a gente viajou, fomos pra casa dos avós dela, A gente tava no Acre. ela tava no Acre. E aí eu falei, né, com o avô, falei, ó, então é o seguinte, vim aqui, eu tô com aliança, tudo certinho, né? E, Vovó mentiu. é, Vovô também. e aí eu vou fazer uma surpresa pra Rafa, mas só ela vai saber. Eles ficaram muito felizes, né? E aí, assim, Minha família toda sabia. foi todo mundo Aham. pra casa dela, pra casa da avó. Aí tá a família toda reunida, e é que eu gosto também, né? Eu sou muito família toda reunida e tal, tudo mais. Aí o vô dela falou pra ela, né? Olha só, Rafa, tem um bolo aqui que o rapaz ali vai casar, o Nirto. A mulher dele é galega, quer que faça um bolo pra ela de aniversário de casamento, eles já são casados há tantos anos e tal. Eu não vou ajudar sim, vai. Todo mundo fazendo as coisas lá. Na verdade, é porque minha família é muito assim, tipo, vamos fazer algo. Todo Vamos fazer mundo se uma- movimenta, entendeu? Não, Pra fazer. eu posso só comentar uma parada, cara? Eu vi teu status na parada no Natal, eu não sei se é da tua família. É. Assim, cara, a galera já tá planejando o Natal agora. Meu amigo. Sim, já tô planejando o Natal. A minha família é muito assim, tipo, vamos fazer, vamos fazer. E principalmente lá. Assim, a gente sempre teve o hábito de estar junto, né? Tipo, final de semana. Os meus avós moram em sítio. Moram um pouco mais afastados da cidade. E aí a gente, quando vai pro Acre, fica assim, fica um pouco na cidade, fica ali um pouco com eles também. Aí já é normal quando a gente tá lá, ou até mesmo quando está só eles almoçarem dia de domingo juntos. E aí foi todos os meus tios, minhas tias, meus primos estavam lá. Aí meu avô falou que o Nirto, que é o vizinho dele, tava fazendo aniversário de casamento. Aí meu avô, o Nirto tá fazendo aniversário de casamento, vamos lá, não sei o quê. E meu tio faz salgado. Então meu tio tava fazendo salgado, na minha cabeça o quê? Encomenda do aniversário de casamento. Aí meu avô, minha filha, enfeita o bolo, que você gosta dessas coisas. Enfeita o bolo bonito, porque a gente vai chegar lá, levar pelo menos um bolinho, né? Vai todo mundo. Só que eu vi todo mundo se arrumando. Eu falei, gente, é muita gente pra chegar na casa dos outros. E nisso todo mundo se arrumando, todo mundo fazendo alguma coisa e eu lá decorando o bolo pra gente levar pro bendito Nirto. Aí depois a gente tava lá na sala, todo mundo sentado no sofá e do nada veio o Daniel com a aliança. Você quer casar comigo? Aí eu... Aí o vovô rindo. Eu falei, gente, vovô mentindo. Eu tô chocada. Mas foi muito bom, foi muito importante pra mim também que fosse lá, assim, perto deles, né? E me senti privilegiada, claro. Assim, todo mundo tava muito feliz, todo mundo ficou muito emocionado. E foi isso, vovó ficou super feliz. Me enganou. Achou ótimo, se sentiu uma bela atriz. E como é que foi o processo, né? Até o noivado, até o casamento? O que vocês viveram de experiência com o Senhor, de luta? Foram 2 anos. Foi Foi 2 anos, né? 2 ou 3? 2. 2. Se não quiser, não precisa contar tudo, mas conta aquilo que for mais relevante pra vocês. Foi um processo realmente da gente, realmente... Peraí, pausa pra ambulância passando, gente. Vai na frente.
Foi um processo de se conhecer mais, de entender o que a gente realmente queria, alinhar os planos, alinhar os sonhos, alinhar tudo, na verdade. E aí, pra mim era muito importante ter um casamento. Por ele era um churrasco e acabou, entendeu? Todo mundo vai comer churrasco e é isso, estamos casados. Pra mim, não. Não, Eu quero casamento. Eu quero um casamento com vestido, com festa, com tudo que eu tenho direito. E aí a gente foi se organizando nisso. Sim, aí daí a gente foi procurando os lugares e tudo mais. Tudo né? Aquela coisa lá em cima. Sim. E aí eu acho que até aí foi muito importante, porque a gente olha muito valor, né? Porque o casamento custou um pouco caro. E aí a gente, não vai dar não. E ela vai dar sim, ela com fé que vai dar. Eu falei, então vambora. Aí a gente conseguiu fazer tudo e deu tudo certo. O Senhor foi abrindo as portas. E pra mim era muito importante ter isso, né? Assim, eu queria um casamento, queria festa, queria que fosse um lugar assim com árvore, que nem eu falo, com mato, que me conectasse realmente com aquilo que eu sou, né? E aí a gente começou a procurar esse lugar. E foi isso, foi tudo fluindo assim, e foi fazendo, as coisas foram acontecendo, Deus foi abençoando, foi abrindo portas. E foi isso. Bom demais, gente. Quero dele. E eu acho que uma coisa bem legal, assim, né, cara, é que foi no dia do casamento, assim, né, eu lembro que o Daniel, eu acho que comentou com o Thiago, assim, cara, e ele falou assim, cara, eu tô sentindo uma parada assim, cara, diferente e tal, né, cara, e a imagem que tinha do Daniel era um cara realmente mais, tipo, cara, mais duro, assim, né, cara, então aquilo foi bem legal, assim, porque mostrou, cara, que tava acontecendo alguma coisa, assim, né, e que eu creio realmente que era o Senhor fazendo alguma coisa na vida dele. Tanto na sua, assim. Eu tava recém-chegado aqui na família, inclusive fui convidado pra tocar violão, assim, meio, cara, foi demais. Mas pensando nisso, assim, irmão, o que esse processo falou, o que o Senhor ministrou mais no seu coração nesse processo? Em relação ao casamento? Isso. Cara, primeiramente, assim, eu fiquei fiquei um pouco nervoso, né? Mas aí Deus falou pra mim que é o início, assim, né, real, assim, de uma família, né? Que foi criado. Porque ali não... eu acredito que Deus não só tocou, assim, né? Na minha vida e na vida da Rafa, mas através do casamento a gente conseguiu tocar... Deus, né? Conseguiu tocar, assim, a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas ali se emocionaram bastante em relação a tudo. E eu acredito que foi bem assim para muitas pessoas, sabe? Para mim, então, muito. Bem assim. E falando de você, irmã, assim, eu acho que essa trajetória toda te marcou bastante, assim, né? Porque, meu, quantas crises você viveu, quantas tensões e quanta restauração também, né? Porque por já ter tido uma relação com o Senhor, né? A gente sabe que tem pontos que quando a gente esfria, essa conexão não está muito bem estabelecida, a gente realmente fica mais entristecido. Como foi esse casamento para você? O que o Senhor foi falando? Eu tava muito feliz. Ele até falou, você não tá chorando. Gente, eu não consigo chorar, eu só quero rir muito. Só chorou quando Ele chorou muito, mas eu não conseguia nem chorar. Eu tava tão feliz que, tipo assim, eu só queria rir. Sorrir, tá sorrindo, assim, tava muito feliz mesmo, assim. E o casamento foi, tipo assim, uma confirmação mesmo de Deus, de tudo que ele tava fazendo. E eu só conseguia estar grata e feliz ali, agradecida por tudo que estava acontecendo, porque foram vários pontos, assim, que era importante para mim, né, do casamento. Era importante eu ter meus avós aqui, era importante ter pelo menos uma parte da minha família, ter algumas coisas, assim, específicas que eram muito importantes para mim e aconteceu.
Então, tudo como aconteceu, tudo como foi, assim, da forma que Deus fez, a forma que a gente foi abençoado também. Então, foram muitas coisas, assim. Então, eu tava muito grata, muito feliz, assim, por tudo que ele tava fazendo. E o que ele falou era a confirmação, assim, de que era isso que tinha que acontecer, sabe? Sim. E era o início de algo que tava acontecendo. Tem algum testemunho tipo, mais específico, assim, que vocês gostariam de compartilhar sobre alguma provisão, sobre alguma coisa, assim, que vocês veem que, cara, isso foi... Tem? Deixa eu ver. Ah, acho que de início, assim, quando a gente tomou a decisão, né? É isso que a gente quer. A gente decidiu fazer o chá de panela e aí eu falei, Daniel, a gente vai. E aí, vai ser isso mesmo? Ele falou, vai ser isso mesmo. A gente começou a procurar lugar pra gente morar, só que a gente só tinha uma televisão, um ar-condicionado e uma cama. Sim. Aí eu falei, meu Deus, como é que casa, que é caro, como é que mobília uma casa, como é que faz tudo ao mesmo tempo? Não tem como. Aí a gente, meu Deus, e agora? E aí as coisas começaram a acontecer, tipo assim, a gente, no trabalho, as meninas chegaram com praticamente quase tudo assim de cozinha, coisas de cozinha. Aí do nada a gente ganhou um armário, do nada a gente ganhou não sei o que, e as coisas foram acontecendo assim. Tipo, meu Deus. A gente não imaginava assim, não, vou ficar apertado. Aí acabou que a gente, né, foi abençoado. Pô, glória a Deus, cara. Eu lembro que isso marcou, na verdade, também a família Rio, assim, né, porque foi justamente no final da série Uma Noiva pro Cristo. Foi no dia, o casamento foi no dia do final do tema que a gente tava meditando, né, cara? E tudo aquilo foi marcando, foi bem especial aquele momento, né? Mas indo pro fim, gente, desde o casamento aconteceram muitas coisas, né? E uma delas foi a saída da antiga empresa, assim, né? Que vocês trabalharam, né? E que vocês já queriam sair há um tempo, né? Mas eles não queriam perder vocês, enfim, né? E aí sair de lá ia fazer também vocês avançarem para outras coisas que vocês queriam, né? E conta aí, cara, eu queria ouvir um pouco sobre o seu processo de saída primeiro, assim, né? Como foi esse processo? Então, eu posso começar dizendo que foi Deus puro. Olha só, fala aí. Então, até ajeitar aqui. O que aconteceu? A gente já tava, né, comentando sobre sair e tudo mais, e eu perguntando pra Rafa, será que é a hora? Será que é a hora? Será que é a hora? E aí, um belo dia você tava andando na moto, assim, normal. E aí eu falei, Rafa, amanhã eu vou falar com ele. Um supervisor, no caso. E ela falou, por que você pensou isso? Não, eu falei, eu tô sentindo que é o que é pra ser feito, né? E aí, fui falar com ele, né? No dia seguinte. Era um período, assim, de carnaval, né? Perto do carnaval. E falei com ele, falei de todas minhas ideias, né? Que eu tinha. E que eu tinha que querer estudar e querer avançar um passo à frente. Que eu achei que ali eu já tinha aprendido, né? O que eu deveria cumprir ali, eu já tinha passado meu tempo ali na empresa. Eu tava sentindo isso. Aí conversamos, né? E ele falou, não, vamos ver, tipo, conversar, falar com o dono e tudo mais, pra ver o que a gente pode fazer, né? Se fosse por mim, né? Não depende só de mim, estaria tudo certo, mas é uma coisa que a gente precisa rever. Isso foi antes do carnaval. Passou o carnaval, deu quarta-feira de cinzas. Nisso, a Rafa já estava em processo, né? Já tinha conversado, tudo mais. Ela já estava em processo de saída, né? Já estava tudo certo dela. E eu com aquela coisa assim, eu falei, não, eu tenho que resolver minha vida. E assim foi. Aí quando deu quarta-feira de cinza, eu recebi a ligação do supervisor e pediu para ir no escritório assim, imediatamente. Aí explicou, não, eu só preciso que você venha. Eu falei, tá bom. Desliguei. Ou deu muito bom, ou deu ruim. Vamos lá, aí fui. Mas antes disso, eu esqueci de mencionar, antes disso,
tinha caído um dinheiro na minha conta. Aham. Né? Aí, como eu sou antigo, já trabalhava 10 anos na empresa, né? E a conta já era de um banco, né? Já há muito tempo, eu achei que era alguma coisa de cheque especial que o banco tinha mandado. Eu falei, não, quando chegar em casa de noite, eu resolvo isso. Eu sei que não é meu, eu falo com o banco e tudo mais. Beleza. Aí eu estranhei daí, e logo em seguida eu recebi a ligação, né? Isso era de tarde ainda. Sim. Aí quando eu cheguei lá, ele falou, o supervisor falando com um telefone assim, eufórico e tudo mais, e tudo mais. Aí acabou a conversa lá que ele tava provavelmente com o dono, né? E aí entrou lá, me chamou. Aí fui, sentei, tudo bem, tudo bem. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte, né? Acabou que trocaram o seu nome com outra pessoa, que eu também era Daniel. Também era Daniel. Também era Daniel. E acabou que mandou você embora também, né? Aí ele falou, então, você quer continuar ou você quer manter? Eu falei, não, eu quero manter. E aí foi essa decisão e ele falou, então, a partir de hoje, você não trabalha mais na empresa, já está desligado da empresa. Sério, cara. Nisso, assim, até ele falou, cara, isso aqui é um erro, é uma coisa que aconteceu que só pode ter sido um milagre, né? Aham. Porque como ninguém viu, né? Isso acontecer. Uhum. E aí assim foi quando eu saí da empresa. Saiu primeiro do que eu. E ainda saí primeiro Pois que ela. é. No dia seguinte eu já não precisava mais voltar na empresa. Porque até então a gente estava se organizando, né? Mas eu estava nesse processo de acabar a faculdade, de ter que estagiar, não tá conseguindo estagiar, conciliar tudo, estudo, faculdade, estágio, trabalho, enfim. Aí a gente tomou a decisão de que seria mais prudente eu sair primeiro e depois ele tentar sair, né? E aí, nesse processo todo, Deus providenciou isso. E aí ele saiu primeiro do que eu. Uhum. Saiu uma semana primeiro, não foi? Uhum. Uma semana e meia por aí. Eu já tava cumprindo o aviso prévio. E aí, em seguida, ele saiu. Antes, uma semana antes. Uma semana ele saiu. Aí ele nem falou nada. Cheguei em casa, ele mostrou assim o papel. Ele, a partir de amanhã eu não trabalho mais. Eu, o que você fez? O que você fez, Daniel? Eu já achei que ele tivesse aprontado alguma coisa. Uhum. Já ia brigar com ele. Aí ele, não, aí foi explicar. Eu falei, meu Deus, Senhor. Só o Senhor mesmo pra fazer isso. Sim, esse cara. tipo de coisa. E foi isso. E falando sobre isso, assim, né? Que foi só o Senhor, assim, né, cara? Como é que foi pra vocês, assim? Pra vocês também, assim, enxergar a mão de Deus, assim, nesse processo e entender, cara, a responsabilidade agora, assim, né? Tipo, eu ia perguntar mais pro Daniel, vocês podem responder juntos também, mas, tipo, como é que você enxerga, irmão, essa responsabilidade sabendo que foi o Senhor que fez isso? Sim. Eu acredito que, assim, Deus, né, achou que era a hora de eu sair para eu enxergar mais coisas, assim. A gente tá um tempo mais livre para fazer as coisas, tipo, de cuidar da família, de estar mais presente. Inclusive, se eu não tivesse saído, talvez eu não estaria aqui agora, né? Sim. Então eu acredito que também faz parte isso. Verdade. Liberdade para poder Avançar, sabe? Sim. Bom demais, cara. Pois é, e aí, falando sobre avançar, você concluiu a biomedicina e hoje, tipo, trabalha com estética e usando a biomedicina, assim, eu não sei como é que é o processo todo, assim, né? Mas como é que é pra você ver tudo isso que o pai fez e tá podendo viver, assim, né? Isso que você tá vivendo hoje. Eu fico grata, né? Porque hoje a gente tem uma flexibilidade que antes a gente não tinha. E hoje poder estar trabalhando na área que eu estudei, assim, é maravilhoso. E a gente vê o cuidado de Deus, né, em tudo, assim, porque foi um processo de várias etapas. Teve essa saída, foi a gente se adaptar à nova rotina, que a gente estava ali acostumado a ter uma rotina.
a ficar mais dependente de Deus também, porque logo em seguida que eu saí para poder estagiar. Então, assim, estágio não é um trabalho, né? Algo ali que você dá para aprender. Então, se adaptar a isso também, se adaptar a tudo, na verdade. E aí, a gente foi se moldando, foi aprendendo, foi buscando também. E hoje a gente tá, assim, graças a Deus, muito bem. Tem avançado e tô trabalhando na minha área, tô avançando nessa estação, né? Fazendo outra coisa também. Fazendo outras coisas também, Docinho. Deus vai nos capacitando, né? Sim. Assim, vai mostrando dons e habilidades, eu acho, na verdade, que também tô fazendo os doces, né? Então, Pois é. foi um processo também, até nisso, porque os doces eu comecei em dezembro, novembro para dezembro, não foi? Foi assim que acabou o meu estágio. Acabou o estágio obrigatório, porém eu ainda não estava formada. Então, assim, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora? Eu preciso ter uma renda de algum lugar, mas eu também não consigo trabalhar na minha área. O que eu vou fazer? E aí eu comecei a fazer os doces e foi dando certo, e a gente tá aí ainda. Aí eu tô aí nessa, entre confeitaria e estética. Bom demais. Gente, bom demais, cara. Glória a Deus, né? Assim, por esse testemunho e é lindo assim ver assim, né, como o Senhor ama esse processo de construir família, assim, né? E, e que isso fala mais sobre quem ele é, assim, né? E como ele ama que nós a gente gere esse lugar assim para revelar quem ele é, assim, né? E eu acho demais esse lugar, assim, né? Pessoalmente, de que, cara, não, não é tudo pronto, não é tudo preparado, assim, né? Mas é um processo de construir, assim, né? Com ele, assim. E vocês estão nesse processo, assim, né? De construir. E olhando para tudo que o Senhor fez na história de vocês, né? O que vocês viveram no relacionamento, né? O que vocês gostariam de compartilhar, assim, né, com a galera que está assistindo? Pode falar para mim, senão não precisa olhar para a câmera, assim. Mas o que vocês gostariam de compartilhar sobre o que vocês mais aprenderam com Jesus e nesse processo, sobre esse lugar de relacionamento e família, assim? Sim, a primeira coisa assim, que eu penso é que você tem uma visão mais ampla em relação à família. Princípios, Responsabilidade. responsabilidade e acredito que assim é uma forma que você tem de enxergar mais assim, e viver mais do que a família. Uhum. E tu? Fala aí, Ela mano. fala? Rasga o verbo aí, cara. Nesse processo, é o que ele falou, né? De responsabilidade um com o outro, adaptação, é tudo novo, assim, e aí a gente vai aprendendo um com o outro. E é o que o Thiago sempre fala também, né? Que é Deus e você e o marido, né? Então, assim, é um cordão de três Os dobras. três dobras. Então, é importante realmente a gente estar alinhado com Deus para poder ter um casamento saudável, ter essa aliança ali, né? E é isso. Deus é família, né? A gente sempre fala. E a gente vai aprendendo com ele. Demais. E então é isso. Esse foi o nosso bate-papo aqui sobre parábolas da vida, pessoas comuns, histórias profundas. Então eu espero que vocês tenham sido impactados por essa história, que o Senhor fale ao coração de vocês sobre quem Ele é como família, né? E como a gente pode ver na nossa própria pele, na vida dos nossos irmãos aqui, que Ele ama, assim, né, ser conhecido e ser revelado através da nossa própria vida. Falou? Grande abraço. Tchau, tchau.